Olá pessoal, hoje dando continuidade à disciplina de doenças parasitárias dos animais, iremos falar sobre doenças causadas por endoparasitas em cães e gatos, a segunda parte da aula. E o nosso plano de aula tem os objetivos de discorrer sobre as principais doenças parasitárias causadas por endoparasitas em cães e gatos, descrever a sintomatologia, diagnóstico terapêutico e profilaxia de doenças parasitárias causadas por endoparasitas em cães e gatos. E na primeira aula, na parte 1 desse assunto, a gente comentou sobre conceitos gerais, conceitos norteadores, fundamentos, e sobre doenças causadas por protozoários endoparasitos em cães e gatos. Hoje a gente vai estar falando sobre eumintoses que acometem cães e gatos. E as doenças abordadas são ancilostomose ou ancilostomíase, né? Toxocaríase, tricuríase, dipilidiose, equinococose, difilobotriose e dirofilariose. Há todas as doenças que acometem cães e gatos causadas por eumintos e que têm uma importância dentro da medicina veterinária. A primeira doença é a ancilostomose. A ancilostomose ela é causada pelo gênero Ancylostoma. Esse gênero Ancylostoma ele pode ser encontrado nas seguintes espécies: a Ancylostoma canino, que acomete principalmente cães, Ancylostoma tubaeiforme, que acomete gatos, e Ancylostoma brasiliense, que podem acometer as duas espécies. Então, aí, como espécies mais acometidas tem o cão e gato, e sua localização, o estômago, o intestino e o pulmão. Então vejam que a gente tem um agente parasitário que ele vai ter uma amplitude nas suas ações dentro do organismo animal, atingindo até o pulmão. E como se dá isso? Ocorre a transmissão de larvas infectantes, né? A penetração dessas larvas pela pele, da L3 pela pele. Ocorre também transmissão transmamária e a transmissão transplacentária, apesar de ser mais rara. Tá? Dentro do seu ciclo biológico, é importante entender que vocês vejam aí nessas duas imagens acima que esses animais adultos no intestino, eles são liberados pelas fezes, né? Então esses ovos que estão ali presentes no lume intestinal são eliminados pelas fezes. Esses ovos com embrionados, né, vão estar no ambiente e ocorrendo a eclosão das larvas, né, L1, L2, L3. Essa larva infectante ela será ingerida e desenvolver em adultos. Essa larva infectante ela também pode penetrar a pele, atingindo a circulação e migrando para o coração e para os pulmões. Estando no pulmão, uma vez no pulmão, essas larvas elas podem subir pela traqueia e sendo deglutida pelo organismo animal e após isso ela sendo direcionada para o trato gastrointestinal, complementando esse ciclo mais uma vez. Além disso, esse adulto ele pode também estar causando inúmeros problemas no sistema trato gastrointestinal, tá? Tendo como sintomatologia esses conceitos que a gente observa aí no paper. Tá? Então, animal com anemia, apatia, perda de apetite, perda de peso, diarreia. Essa diarreia causada pelo Ancylostoma canino, pelo gênero Ancylostoma, ele é uma diarreia em geral que pode apresentar sangue nessa diarreia, porque a Ancylostoma, o gênero Ancylostoma, ele tem uma característica de hematofagismo, ou seja, ele vai causar uma hemorragia nas vilosidades intestinais. Tá? Então, essa diarreia pode ter esse aspecto sanguinolento. E aí, como diagnóstico diferencial, a gente pode também estar colocando naquele rol ali de diarreias que causam, que tem presença de sangue na diarreia, tá? Nas fezes. Desidratação, êmese,
desconforto, dor abdominal, má absorção e infecções secundárias causadas por bactérias oportunistas. Além disso, tá, como vocês viram no ciclo biológico, pode ocorrer irritação na pele devido a essa penetração da larva, ascite e lesões também pulmonares. É importante comentar que o exame clínico é extremamente importante para o diagnóstico dessa doença. Todavia, o coproparasitológico ele é bastante fiel na observação desse agente parasitário nas fezes do animal. Em relação à terapêutica, aquilo que a gente citou na primeira aula, tá? O uso de antihelmínticos. Nesse contexto, é importante a gente observar se o animal está com presença de parasitas no sistema respiratório. Tá? Dependendo da situação, o uso de antihelmínticos devem alcançar também esse sítio de ação. Tá? Em relação a ancilóstoma, nos seres humanos, é uma importante zoonose que pode causar aí a larva migras cutânea. Tá? Então, o homem acaba participando desse ciclo de maneira acidental através da penetração dessa larva na pele do ser humano, que vai causar ali uma destruição da camada dérmica do ser humano. Tá? Infelizmente, há muita prevalência, principalmente em parques, em locais onde os animais que não têm o cuidado adequado apresentam essa doença e acabam passando para o ser humano. E apesar de ser uma doença humana, nós temos uma importância muito grande para a prevenção dela. Tá? E só complementando, a partir do tratamento, quando o agente parasitário já causa doença a nível de pele e pulmão, o uso de fármacos devem ser escolhidos os que têm ação também nessas regiões. Tá? Então, escolher antihelmínticos que têm uma ação mais sistêmica, tá? Porque alguns antihelmínticos eles vão ter uma ação muito local, tá? no trato gastrointestinal. Outro ponto importante também é a utilização desse tratamento em filhotes. Tá? Utilização também de fármacos eficazes e seguros em casos de filhotes. Outro agente parasitário bastante importante é o gênero Toxocara, que causa toxocaríase. Tem como espécies principais a Toxocara canis, que atinge cães, Toxocara cat e leonina, que acomete gatos. Aí como espécies mais acometidas, cães e gatos. E localização estômago, intestino e pulmão. E é o mesmo sentido que a gente comentou no gênero Ancylostoma. Tá? Vocês vão perceber que é bem parecido o ciclo biológico e também a sua ação. Tá? Tem uma alta prevalência, tá, em cães e gatos. Tá? Vocês vão encontrar muito aí na vida clínica de vocês. E quando a gente observa o ciclo biológico, tá, é bem parecido, como eu comentei, com o Ancylostoma. Tá? Nós temos ali, ó, se a gente for olhar o número 1zinho ali, nós temos também o ciclo direto, tá? com ingestão desses solos infectantes, também pela via transplacentária e transmamária, só que a gente tem aí um hospedeiro que pode estar envolvido nesse processo, né? Hospedeiro paratêmico. Tá? Então a gente tem ali envolvidos ali também algumas espécies, né? Como coelho, como aves, que podem estar servindo como hospedeiro dessa espécie. Tá? O ser humano também pode participar desse ciclo biológico por meio aí da larga migrans visceral e ocular. Tá? Em relação à sintomatologia,
Os animais vão apresentar sinais clínicos bem parecidos com o anterior, tá? Com o celóstoma, anemia, apetite, perda de peso, diarreia, desidratação, êmesis, desconforto, dor abdominal, má absorção, infecção secundária causada por bactérias oportunistas, sinais respiratórios também, lesão pulmonar, tosse, aumento de frequência respiratória e corrimento nasal e espumoso. E a toxocara também se caracteriza por ter uma quantidade, dependendo da situação, muito grande de espécimes dentro do organismo animal. Então vocês podem até perceber na imagem de Barros, tá? A presença aí de larvas na traqueia do animal, uma necrópsia, e uma quantitativa maciça de indivíduos dentro aí do TGI. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado no nível de diagnóstico do animal e fazer a terapêutica adequada também, tá? Para se evitar que tenha essa infestação maciça. Então, como diagnóstico, nós temos aí o copropastológico, tá? E a terapêutica, o mesmo que a gente citou anteriormente. Uso de antiemíticos, e aí, dependendo da situação, o uso de antiemíticos eficazes para casos de infestação maciça também, principalmente quando está a nível de sistema respiratório. Falando agora da tricuríase, causada pela espécie Trichuris vulpes, tendo como espécie mais acometidas os cães e tendo como localização o intestino grosso, no seco, principalmente. Nós temos então aí o ciclo biológico, um ciclo direto, bem parecido com o que a gente tem visto aí com outras espécies de agentes parasitários. Tá? Então nós temos os animais alojados aí no seco e no colo, né, no intestino grosso. Esses ovos vão ser liberados nas fezes. Após isso, ele vai ter o ciclo direto ingerido aí ou por esse mesmo cão ou por outro cão que vai ter contato com esse agente parasitário. Tá? É um agente parasitário que é hematófago, tá? Vai fazer a hematofagia. E o animal, muitas vezes, ele é assintomático. E dependendo da situação, ele vai apresentar diarreias alternando, né, com fezes normais. Então, aquele animal ali que tem fezes uma vez por semana, 2 vezes por semana, então de maneira periódica, tá? Principalmente uma diarreia mucoide. Tá? E uma característica dessa doença é o prurido anal. Tá? Como diagnóstico, nós temos aí o exame copropastológico para identificação desse agente parasitário. A próxima doença parasitária a ser comentada é a dipilidiose, causada pelo dipilídeo canino, que acomete principalmente cães e se localiza no intestino. Essa doença é causada por um cestódio, então a característica ciclobiológica é um pouco diferente, né, das demais doenças que nós vimos. Esses adultos, esse agente parasitário no intestino do cão vai eliminar proglotes grávidas nas fezes. Essas proglotes e cápsulas que estarão no ambiente e no pelo do animal serão ingeridos por larvas de pulgas, que são hospedeiros intermediários. E essas pulgas são principalmente da espécie Kinetocephalus felis e Kinetocephalus canis, e também até por piolhos. Aí a gente traz, por exemplo, aí a Trichodectes cani. Tá? Vai ocorrer o desenvolvimento da larva cisticercoide nesse hospedeiro intermediário. Ocorre a ingestão desse hospedeiro intermediário pelo hospedeiro definitivo, né? Aí no caso o cão, e vai dar continuidade a este ciclo no trato gastrointestinal. Tá? A gente pode ter também a presença do homem nesse ciclo biológico, tendo aí como o agente parasitário por meio da ingestão acidental no ser humano, tá? Onde inclusive vai estar aí a presença do agente parasitário adulto no intestino desse ser humano. A dipilidiose tem como sintomatologia bastante aberta, né? Vocês vão ver aí que vários sinais podem apresentar no animal: anemia, apatia, perda de apetite, perda de peso, diarreia, desidratação, êmesis, desconforto, dor abdominal.
má absorção e infecções causadas por bactérias oportunistas. Pode ocorrer ainda manifestações neurológicas, obstrução intestinal e prurido anal. Tá? Aí vocês veem na imagem o agente parasitário. E como diagnóstico, o exame coproparasitológico é extremamente importante. A próxima doença é a equinococose, causada pelo Echinococcus granulosus, que acomete principalmente cães e tem sua localização no intestino. O ciclo biológico dessa doença, a gente tem ali o hospedeiro definitivo, né, que é o cão, que vai se infectar ao ingerir vísceras do hospedeiro intermediário com o cisto hidático, no caso ali as ovelhas, né? Então as ovelhas vai ter presença desse cisto. Esse cisto vai transformar em larva e adultos no sistema digestivo do cão. Essas proglotes grávidas elas vão se destacar e vão para o ambiente com as fezes. Esses ovos vão se disseminar no ambiente e o hospedeiro intermediário vai ingerir esses ovos nas pastagens ou com alimentos contaminados. E aí, dando continuidade a esse ciclo, né? Essa larva ela vai via sistema porta, por meio do fígado ou pela circulação, indo para o pulmão e para o cérebro, formando esses cistos hidáticos no organismo desse hospedeiro intermediário. E aí o cão pode se infectar novamente através das vísceras desse hospedeiro intermediário e vira um ciclo direto. Tá? O homem também pode entrar nesse processo através da ingestão desses ovos nas fezes e também causar esses cistos hidáticos em vários órgãos do homem. Tá? Então, é um ciclo que tem envolvido aí animais de fazenda nesse processo. Tá? Então, a profilaxia ela vai estar envolvido também estes animais. Tá? Então, como sintomatologia, o animal pode estar assintomático. Todavia, alguns casos já foram observados de diarreia catarral hemorrágica, emagrecimento e anemia. Como diagnóstico, nós temos aí o coproparasitológico e também já tem alguns casos de imunodiagnóstico por meio de ELISA. Tá? Então, aí algumas fotos, tá, desse agente parasitário. A próxima doença é a difilobotriose, causada pelo Diphyllobothrium latum, que acomete principalmente cães. Então, o ciclo biológico é bastante interessante porque a gente tem aí uma espécie de pescados, né, espécies de peixes que vão estar servindo como hospedeiros dessa espécie. Tá? E aí com isso eu posso ter, por meio de consumo de pescados crus ou defumados ou em temperatura inadequada ou mal cozidos, a ingestão desse agente parasitário. E esse agente parasitário pode estar acometendo doença tanto no ser humano como espécies silvestres e o cão também. Tá? Como sintomatologia, a gente observa aí a distensão abdominal, flatulência, dor epigástrica, anorexia, náuseas, vômitos, perda de peso e até mesmo diarreia. Tá? Não é uma doença tão comum, tá? Todavia é importante a gente obter esse conhecimento. Tá? Como diagnóstico, o diagnóstico coproparasitológico é importante e como prevenção é importante tentar inativar esse parasito por meio de cocção para o consumo. Tá? E por fim, uma doença que tem uma prevalência em algumas cidades e algumas regiões bastante alta, que é a girofilariose canina, que é causada pelas espécies Girofilari mites e Dipetalonema recôndito. A girofilariose canina ela tem como espécies mais acometidas os cães, mas também pode ser encontrada em gatos, como localização no coração, no animal adulto, e também no pulmão, e no sangue as microfilárias. O ciclo biológico é uma doença que ela tem ali a presença de espécies de insetos, né, de mosquitos
caso aí do gênero Culex, Aedes e Anopheles, onde esses insetos eles vão estar através da hematofagia tendo contato com esse agente parasitário por meio de animais infectados e eles podem estar passando essa doença para outros animais e também para o ser humano. Tá? Dependendo da situação, como eu falei anteriormente, nós podemos ter regiões mais afetadas por essa doença do que outras. Então, é uma doença onde a epidemiologia é extremamente importante. E no organismo animal, essa doença ela vai se apresentar em vários aspectos, né? Com lesão pulmonar, com a lesão cardíaca e também com lesão renal. E dependendo da situação, essa espécie de agente parasitário ela também pode ter uma localização ectópica. Tá? Então, quando a gente fala da lesão pulmonar, esse agente parasitário vai causar danos mecânicos ao endotélio com obstrução desse fluxo sanguíneo no local. Tá? Com isso, pode ter formação de vilosidades nesse local, tendo prejuízo desse fluxo sanguíneo, com deposição de colágeno, com presença de aderência de leucócitos e plaquetas no local. Tá? Além disso, esses parasitas, a partir do momento que eles vão estar mortos aí nesse pulmão, né, com essa lesão pulmonar, eles vão causar uma trombose maciça no local e uma posterior calcificação, o que vai causar aí um tromboembolismo no local. Além disso, essas microfilárias que serão destruídas nesse pulmão também pode causar uma inflamação granulomatosa. Então, a ação do organismo frente a esse parasito no pulmão também pode causar danos, porque como é uma espécie que não é tão pequena, tá? Vai causar essa obstrução e, com consequência, essa obstrução, essa destruição no local. Tá? Então, não é só a presença do animal vivo no local que vai causar problema, a presença desse animal em óbito também. Tá? Então, fatores como estes vão causar sinais clínicos também, né? Então, o animal pode apresentar aí epístaxe, hemoptise, tá? Choque hipovolêmico, tá? E aí o animal vai ter aquela característica de tosse, aquela tosse seca, como se ele tivesse até engasgado. Tá? E após isso, inclusive, esse agente parasitário ele pode entrar em calcificação. Tá? E muitas vezes ser encontrado a nível de necrópsia, esse processo de calcificação. No coração, a gente vai ter aí uma lesão cardíaca, tá? A gente vai observar uma endocardite no local, perda de elasticidade dessas artérias nesse local, aumento da pressão e do trabalho do ventrículo, hipertrofia e dilatação e, como consequência, a ICC, a insuficiência cardíaca congestiva. Tá? E vai ter uma situação que o animal, ou esse agente parasitário, vai estar tão grande que ele não vai conseguir nem sair mais desse local. Tá? Então, fazendo com que tenha aí uma obstrução também nesse ambiente, como vocês podem observar nessa imagem no slide. Tá? Além disso, a girofilariose ela também pode causar uma lesão renal com glomerulonefrite no local ou glomerulosclerose, tá? Tendo aí uma nefrite intersticial crônica também. E aí é um problema para o animal, porque eu vou ter aí uma diminuição dessa taxa de filtração glomerular. Então, com isso, eu também tenho uma diminuição da reabsorção do sódio. Tá? Então, olha só como a girofilária ela causa problemas bem complicados para o animal. Então, nós temos uma lesão pulmonar, uma lesão cardíaca e lesão renal. Tá? Então,
algo, quanto mais rápido a gente conseguir fazer o diagnóstico e fazer a terapêutica, ela vai causar menos danos para esse organismo animal. Tá? Então, aí, como sintomatologia, o animal pode estar sintomático durante muito tempo, tá? E vai ser aquela característica do animal que vai estar com a tosse crônica, tá? A tosse seca, e aí você pode estar suspeitando de outros problemas também. Tá? Aí, de maneira geral, tá? O animal com hipertensão pulmonar, perda de peso, anemia, mucosas pálidas, caquexia, ascite, proteinúria, dispneia, intolerância ao exercício, síndrome da veia cava e óbito pela ICC, como eu comentei. Tá? Então, os sinais clínicos eles são sinais silenciosos e lentos, tá? Tendo aí, como eu comentei, bastante importância esse diagnóstico. Então, como diagnóstico, dá para fazer o teste de Knott, tá? A gota espessa, histopatológico, teste de ELISA, detecção de antígenos circulantes, diagnóstico por imagem e eletrocardiograma também. O diagnóstico por imagem ele acaba sendo um fator importante para o diagnóstico também. Tá? E a terapêutica, a gente traz aí, vocês estão vendo que eu falei de maneira geral, né, na primeira aula sobre a terapêutica, mas a girofilariose é bom trazer de maneira específica alguns fármacos que podem ser utilizados. Tá? Então nós temos aí a tiacertarsamina sódica, o levamisol, ivermectina, melassormina, milbemicina e também tratamento cirúrgico. Tá? Dependendo da situação, uma situação muito grave, dá para fazer a retirada mecânica desses parasitos que estão aí causando essa lesão cardíaca, principalmente no animal. Aí vejam que são fármacos até diferentes do que a gente tinha comentado anteriormente, porque estes vão ter ação sistêmica maior do que os anteriores, tá? De alguns que a gente citou. Alguns antihelmínticos, eles têm uma ação mais a nível gastrointestinal. Estes não, esses já têm uma ação mais sistêmica. Tá? Então vocês vão ver, por exemplo, que alguns laboratórios acabam associando, por exemplo, a ivermectina com pirantel, com praziquantel, tá? Ou com outros fármacos antihelmínticos, tá? Justamente para atingir aí esses vermes, esses agentes parasitários pulmonares e cardíacos. Tá? Então, é uma doença bastante importante, bastante interessante aí para a medicina veterinária e a gente tem que estar bastante atento a ela. Então, por fim, aí as nossas referências e leitura recomendada. É importante que vocês leiam, principalmente os artigos que eu estou passando como material de apoio, tá? E também essa base desses livros que a gente está utilizando na disciplina. Tá? A gente finaliza com essa fala de um autor desconhecido: seja rico daquilo que o dinheiro não compra. É importante a gente fazer essa autoavaliação periódica durante a nossa vida, tá bom, gente? Então, um grande abraço e qualquer coisa a gente está à disposição. Bons estudos!